Olá, estamos de volta com mais informações aqui no Blog da Cidade. E nesse vídeo eu vou falar para vocês o que é que vai acontecer com essa história misteriosa da deputada federal Joyce Hasselmann. Mas antes de tudo eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal. Então, vamos à notícia. A deputada federal Joyce Hasselmann e o marido convocaram uma coletiva de imprensa para esclarecer os fatos a respeito do incidente que aconteceu com a deputada. O marido de Joyce, o cirurgião Daniel França, desmentiu as calúnias de agressão contra a esposa. A deputada voltou a insistir na tese de que sofreu um atentado e que apontou 2 prováveis suspeitos para a polícia, que são parlamentares. Pessoal, vamos esquecer essa história de que a deputada foi agredida pelo marido. Joyce Hasselmann não é o tipo de mulher que apanha de homem e fica calada. Vamos esquecer isso. Vamos trabalhar aqui outras possibilidades. Vamos lá. Eu vou dizer para vocês o que vai acontecer com essa história da Joyce. Mas antes de tudo, eu quero que você entenda a situação para você que ainda não está por dentro dessa história. No último domingo, dia 18 de julho de 2021, a deputada federal estava no seu apartamento funcional em Brasília, assistindo uma série. E ela só lembra que acordou por volta das 7 horas da manhã, caída numa poça de sangue no chão do seu apartamento. Essa é a história narrada por ela. Foi socorrida pelo marido e em seguida deu entrada com outro nome em um hospital de Brasília. Presta atenção. Ela deu entrada com outro nome em um hospital de Brasília. Muito estranho isso. Por que ela deu entrada no hospital usando outro nome? Muito estranho. Muito bem. Depois de alguns dias, a deputada postou os vídeos mostrando como estava seu rosto. Ela havia quebrado os dentes, estava muito machucada, sofreu algumas lesões na coluna, enfim, ela estava muito machucada. E ela começou a levantar uma tese dizendo que pode ter sofrido um atentado de um especialista, de um profissional, um ninja. Ela acredita que antes a pessoa deve ter colocado alguma substância química na bebida, na água, e ela desacordou. E o ato foi cometido com ela desacordada, por isso que ela não lembra de nada. Você entendeu a história? Parece assim uma história cinematográfica. A pessoa, de alguma forma, consegue entrar no apartamento, envenenar a bebida que ela toma, então ela adormece e apanha sem sentir e sem ver absolutamente nada, e acorda pela manhã numa poça de sangue no chão do seu apartamento. Essa foi a história que a Joyce contou e que para ela é a história oficial. E também espalharam rumores de que a Joyce havia participado de uma festa clandestina, batido o carro e por isso que ela deu entrada com outro nome no hospital, porque isso seria um grande escândalo para ela, não é? Deputada federal, contra o governo federal, que fala a favor do isolamento social, participar de uma festa clandestina, bateu o carro, bêbada, claro, não é? Bateu o carro e dá entrada no hospital com outro nome. Mas ela disse que essa história foi inventada pela GSI, ou seja, é uma fake news para desmoralizar a parlamentar. Ela acredita que sofreu um atentado e que foi agredida por alguém, por algum inimigo político. E ela suspeita de 2 pessoas, da qual ela já passou os nomes para a polícia. Então, pessoal, esse é o caso da Joyce. Foi isso que aconteceu com a deputada federal Joyce Hasselmann. Mas eu vou dizer para vocês o que é que vai acontecer. Se nem ela mesma sabe o que aconteceu, imagina os outros. Mas vamos lá. A polícia não vai conseguir provar que ninguém entrou no apartamento e a agrediu, nem a Polícia Civil e muito menos a Polícia Legislativa. Por mais que ela tenha um desafeto político, a pessoa não seria idiota o suficiente para entrar no apartamento com câmera de segurança, passar pelos corredores, passar pela guarita dos vigilantes. Com certeza essa pessoa seria filmada. Então ele não iria correr esse risco de entrar na casa dela, dopá-la de alguma forma e depois agredi-la. Então isso é algo assim praticamente surreal, que coloca em risco a própria pessoa que faria um absurdo desse. Então a pessoa colocar em xeque a sua carreira parlamentar para agredir a Joyce com todo esse esquema
é algo um pouco improvável. Mas a grande verdade é que a história da Joyce vai ficar apenas numa história. Nem a polícia vai comprovar o que aconteceu e nem ela vai comprovar o que aconteceu. Vai ser a história dela, vai ficar essa história. Então, isso vai passar e ela vai ficar. Eu fui agredida, eu tenho certeza que eu fui agredida, eu tenho certeza que eu fui vítima de uma conspiração, mas de alguma forma conseguiram abafar, de alguma forma conseguiram ocultar as provas, ocultar as informações, os vídeos, as imagens. Então tudo isso é um complô. Então vai ficar essa história. Você pode ter certeza que o desfecho dessa história vai ser isso. Vai ficar apenas como uma grande história. E só mesmo a deputada federal Joyce Hasselmann deve saber o que aconteceu. Ou realmente ela não deve saber o que aconteceu. Mas isso vai terminar assim, apenas como uma história que ninguém vai conseguir comprovar nada. E vai ficar a história dela, a palavra dela. Entenderam? É isso que vai acontecer. Mais informações a qualquer momento aqui no blog da cidade.